Capítulo 7. O tempo perdeu todo o significado. Nunca havia luz na cela, e assim não havia qualquer diferença entre dia e noite. Ela não tinha a menor ideia do tempo, aqui estavam no confinamento solitário. De vez em quando lhe empurravam refeições frias por uma abertura na base da porta. Tracy não sentia apetite, mas forçava-se a comer cada porção. Tem de comer ou não vai durar muito aqui. Ela compreendia isso agora. Sabia que precisaria de todas as suas energias para o que planejava fazer. Encontrava-se numa situação que qualquer outra pessoa consideraria desesperadora. Condenada a 15 anos de prisão, sem dinheiro, sem amigos, sem recursos de qualquer tipo. Mas havia uma fonte profunda de força dentro dela. Eu sobreviverei, pensou Tracy. Enfrento meus inimigos nua e minha coragem é meu escudo. Sobreviveria como seus ancestrais haviam sobrevivido. Nela se misturava o sangue do inglês, irlandês e escocês. Herdar o melhor de suas qualidades, a inteligência, a coragem e a determinação. Meus ancestrais sobreviveram à fome, pragas e inundações. Eu sobreviverei a isto. Estavam com ela agora naquela cela do inferno os pastores e caçadores, os camponeses e mercadores, os médicos e professores, os fantasmas do passado. E todos eram uma parte dela. Não os desapontarei, sussurrou Tracy para a escuridão. Ela começou a planejar sua fuga. Tracy sabia que a primeira coisa que precisava fazer era recuperar a força física. A cela era apertada demais para exercícios amplos, mas suficientemente grande para o Tai Chi Chuan, a arte marcial milenar que era ensinada aos guerreiros que se preparavam para o combate. Os exercícios exigiam pouco espaço e acionavam todos os músculos do corpo. Tracy levantou-se e executou os movimentos iniciais. Cada movimento possuía um nome e um significado. Ela começou pelo agressivo socando os demônios. Passou para o acumulando luz, mais suave. Os movimentos eram fluidos e graciosos, executados bem devagar. Cada gesto provinha do Tan Tien, o centro psíquico. Todos os movimentos eram circulares. Tracy podia ouvir a voz de seu mestre. Desperte a sua Qi, a sua energia vital. Começa pesada, como uma montanha, e se torna leve, como a pena de um pássaro. Tracy podia sentir a Qi fluindo por seus dedos. Concentrou-se até que todo o seu ser se focalizava em seu corpo, se movimentando através de padrões eternos. Agarre a cauda da ave. Torne-se a cegonha branca. Repila o macaco. Enfrente o tigre. Deixe as mãos se tornarem nuvens. Circule a água da vida. Deixe a serpente branca rastejar e monte no tigre. Abata o tigre. Reúna a sua Qi e volte ao Tan Tien, o centro. O ciclo completo levou 1 hora. Quando acabou, Tracy estava exausta. Efetuava o ritual pela manhã e à tarde, até que o corpo começou a reagir. Foi se tornando forte. Quando não estava exercitando o corpo, Tracy exercitava a mente. Deitada no escuro, efetuava as complexas equações matemáticas. Operava mentalmente o computador do banco. Recitava poesia. Recordava as falas de peças em que participara na escola. Era um perfeccionista. Quando obtinha um papel numa peça em que exigia usar sotaques diferentes, estudava esses sotaques por semanas, antes que a peça fosse apresentada. Um caçador de talentos a abordara certa vez, oferecendo-lhe um teste para o cinema em Hollywood. Não, obrigada, respondera Tracy. Não quero a fama. É uma coisa que não me serve. A voz de Charles. Você é a manchete do Daily News desta manhã. Tracy afastou a recordação.
Havia portas em sua mente que tinham de permanecer fechadas por enquanto. Ela lançou-se ao jogo do ensino. Indique 3 coisas absolutamente impossíveis de ensinar. Ensinar a uma formiga a diferença entre católicos e protestantes. Fazer uma abelha compreender que é a Terra que viaja em torno do Sol. Explicar a um gato a diferença entre comunismo e democracia. Mas ela se concentrava principalmente na maneira como destruiria seus inimigos, um de cada vez. Lembrou-se de um jogo que fazia quando era pequena. Levantando uma das mãos para o céu, era possível bloquear o sol, apagá-lo por completo. Era o que haviam feito com ela. Levantaram a mão e apagaram a sua vida. Tracy não tinha ideia de quantas prisioneiras haviam sido quebradas pelo confinamento, na solitária. E isso também não faria diferença para ela. No 7º dia, quando a porta da cela foi aberta, Tracy ficou ofuscada pela súbita luz que inundou a cela. Um guarda estava parado do lado de fora. Levante-se, você vai subir agora. Ele se inclinou para ajudar Tracy. Contudo, para sua surpresa, ela se levantou facilmente e saiu da cela sem qualquer ajuda. As outras prisioneiras que tirara da solitária saíam abaladas ou com uma atitude de desafio, mas aquela não exibia qualquer das 2 reações. Havia nela uma aura de dignidade, uma confiança que não condizia com aquele lugar. Tracy parou na claridade, deixando que os olhos gradativamente se acostumassem. É uma mulher e tanto, pensou o guarda. Com uma boa limpeza dá para se levá-la a qualquer lugar. E aposto que ela faria qualquer coisa por um pouco de favores. Em voz alta ele disse: uma garota bonita como você não deveria passar por esse tipo de coisa. Se nós fôssemos amigos, eu cuidaria para que isso nunca mais acontecesse. Tracy virou-se para fitá-lo. Quando o guarda viu a expressão em seus olhos, decidiu prontamente não insistir. Ele acompanhou Tracy até lá em cima e entregou-a a uma inspetora, que farejou por um instante e murmurou: Deus do céu, como você fede! Vá tomar uma chuveirada e queimaremos essas roupas. A água fria estava maravilhosa. Tracy ensaboou os cabelos, esfregou-se vigorosamente da cabeça aos pés com o sabão áspero. Enxugou-se e vestiu-se. A inspetora estava à sua espera. O diretor quer falar com você. Na última vez em que ouvira essas palavras, Tracy pensara que significassem a liberdade. Nunca mais seria tão ingênua. O diretor Brannigan estava de pé junto a uma janela quando Tracy entrou em sua sala. Ele virou-se e disse: sente-se, por favor. Tracy ocupou uma cadeira. Estive em Washington numa conferência. Voltei esta manhã. Encontrei um relatório sobre o que aconteceu. Você não deveria ter sido confinada na solitária. Ela o observava atentamente, o rosto impassível, não traindo coisa alguma. O diretor olhou para um papel em sua mesa. Segundo este relatório, você foi agredida por companheiras de cela. Não, senhor. Brannigan acenou com a cabeça, uma expressão de compreensão. Entendo o seu medo, mas não posso permitir que as reclusas comandem esta prisão. Quero punir quem fez isso com você, mas preciso do seu testemunho. Providenciarei para que seja devidamente protegida. Quero agora que me conte o que aconteceu exatamente e quem foram os responsáveis. Tracy fitou nos olhos. Fui eu, caí do catre. O diretor estudou-a por um longo tempo e ela percebeu o desapontamento em seu rosto. Tem certeza? Tenho, sim, senhor. Não vai mudar de ideia? Não, senhor. Brannigan suspirou. Está bem, se essa é a sua decisão, mandarei transferi-la para outra cela. Não quero ser transferida. Ele ficou surpreso. Está querendo dizer que pretende voltar à mesma cela? Isso mesmo, senhor. O diretor ficou perplexo. Talvez houvesse se enganado em relação a ela. Talvez ela tivesse atraído o que lhe acontecera. Só Deus sabia o que aquelas malditas presas estavam pensando ou fazendo.
Ele gostaria de ser transferido para alguma penitenciária de homens, boa e sã. Mas a esposa e Amy, a filha pequena, gostavam dali. Residiam num chalé encantador, havia um terreno aprazível em torno da prisão. Para elas era como viver no campo, mas ele, no entanto, tinha de lidar com aquelas mulheres doidas 24 horas por dia. O diretor olhou a mulher à sua frente e murmurou contrafeito. Muito bem, mas trate de se manter longe de encrencas no futuro. Está certo, senhor. Voltar à cela foi a coisa mais difícil que Tracy já fizera. Foi dominada pelo horror do que acontecera ali, no momento em que entrou. As companheiras de cela estavam ausentes no trabalho. Tracy deitou no catre e ficou olhando para o teto, planejando. Finalmente se inclinou para a baixa do catre e arrancou um pedaço de metal solto no lado. Escondeu-o por debaixo do colchão. Quando soou a campainha do almoço às 11 horas, Tracy foi a primeira à entrada na fila do corredor. No refeitório, Paulita e Lola sentaram-se a uma mesa perto da entrada. Não havia qualquer sinal de Ernestine Littlechap. Tracy escolheu uma mesa ocupada por estranhas, sentou e comeu toda a refeição insípida. Passou o início da tarde sozinha na cela. As 3 companheiras de cela voltaram às 2h45. Paulita sorriu de surpresa quando viu Tracy. Então voltou para nós? Coisinha bonita. Gostou do que lhe fizemos, hein? Isso é ótimo, disse Lola. Temos mais para você. Tracy não deu qualquer indicação de que ouvira zombarias. Estava se concentrando na mulher negra. Ernestine Littlechap era o motivo para Tracy voltar àquela cela. Tracy não confiava absolutamente em Ernestine, mas precisava dela. Vou lhe dar um aviso, querida. Ernestine Littlechap manda naquele lugar. Naquela noite, quando a campainha assinalou o prazo de 15 minutos antes das luzes apagarem, Tracy levantou-se do catre e começou a despir-se. Não houve agora falso recado. Tirou todas as roupas. A mexicana deixou escapar um assovio longo e baixo ao contemplar os seios firmes de Tracy, as pernas compridas e bem torneadas, as coxas roliças. Lola respirava fundo. Tracy pôs uma camisola e deitou-se de costas no catre. As luzes se apagaram. A cela mergulhou na escuridão. 30 minutos se passaram. Tracy permaneceu imóvel, escutando a respiração das outras. Do outro lado da cela, Paulita sussurrou. Mamãe vai lhe dar um amor de verdade esta noite, meu bem. Tire a camisola. Vamos ensinar você e terá de aprender direito, murmurou Lola, soltando uma risadinha. Ainda não havia qualquer palavra de Ernestine. Tracy sentiu o movimento quando Lola e Paulita se aproximaram, mas estava pronta para elas. Levantou o pedaço de metal que escondera e golpeou com toda a força, atingindo uma das mulheres no rosto. Houve um grito de dor. Tracy desferiu um chute no outro vulto que caiu no chão. Cheguem perto de mim outra vez e eu as matarei, disse Tracy. Tracy ouvia-as avançarem de novo em sua direção e levantou o pedaço de metal. A voz de Ernestine soou abruptamente na escuridão. Já chega, deixem a garota em paz. Estou sangrando, Ernie. Vou dar um jeito nela. Pare e faça o que eu estou mandando. Houve um longo silêncio. Tracy ouviu as 2 mulheres voltarem a seus catres, a respiração ofegante. Ela continuou deitada, tensa, pronta para o próximo movimento delas. Ernestine Littlechap disse, você tem coragem, menina. Tracy ficou em silêncio. Não contou nada ao diretor. Ernestine riu baixinho na escuridão. Se tivesse falado, seria carne morta. Tracy acreditava nela. Por que não deixou que o diretor a transferisse para outra cela? Então ela sabia até disso. Eu queria voltar para cá. É mesmo? Por quê? Havia um tom de perplexidade na voz de Ernestine Littlechap. Aquele era o momento que Tracy estava esperando.
porque você vai me ajudar a fugir daqui.